Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier. Olá, seja bem-vindo a mais um estudo reflexivo da belíssima obra O Consolador. Vossa presença muito nos alegra, muito nos honra. Esse programa é proporcionado pelos voluntários do Centro Espírita de Caridade Luiz Monteiro de Barros. Faça parte dessa família espiritual. O estudo é virtual, de 15 em 15 dias, mas você também poderá participar do estudo presencial. Rua Silva Jardim, número 1, todas as quartas-feiras. Hoje a bancada tem os facilitadores, José Nilson, o Wilson e o Eurígenes Caetano. Boa noite, cavalheiros. Boa noite. Boa noite, boa noite. Então a gente vai dar continuidade no capítulo Trabalho, na questão de número 230, que vai falar sobre iluminação. Então a questão é: como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? E a resposta: esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egóicos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas que nos precederam nas lutas da terra, com as suas experiências santificantes, água pura de consolação e de esperança, que poderemos beber nas páginas de suas memórias ou nos testemunhos de sacrifícios que deixaram no mundo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. E aí, Caetaninho, como que a gente faz isso, a iluminação da própria alma? Eu vejo assim, conforme a gente, lógico, vai amadurecendo, né, na vida, você vai, e ainda com o conhecimento que você vai adquirindo, e a doutrina espírita nos oferece isso, você passa a pensar melhor no quais são os objetivos que você tem aqui para que serve a vida? Qual é a finalidade primordial da vida? E hoje a gente percebe que a finalidade primordial da vida é você se encontrar como um ser divino, né? E fazer parte dessa relação criatura-criador. Mas como é que eu faço isso? Então, os valores que eu tenho que adquirir, eles não são mais valores passageiros, temporários. Eles são valores atemporal. E o que é atemporal, né? Por exemplo, o sentimento que você nutre de amor por você mesmo, de respeito, ele é eterno isso aí. Você vai sempre se alimentar disso. Então eu vejo que nesse aspecto ela é muito séria, no sentido de você estar numa grande gincana, onde você é aquele cara que vai vencer sempre a si próprio. Então as pessoas, as circunstâncias, estão tudo voltadas para você, para o seu crescimento. A hora que eu perceber isso, as coisas mudam. Esses dias eu ouvindo o Arthur Valadares, aquele rapaz lá de São Carlos, e ele falou assim: quando você lê, por exemplo, o Evangelho, e você lê uma parábola, você lê um texto, aonde eu encaixo o Caetano nesse texto? O que esse texto serve para o Caetano? O Caetano se identifica com o quê? Como é que nesse texto, quem está sendo ele? A parábola do filho pródigo. O Caetano é aquele cara que foi embora gastar tudo. O Caetano é aquele cara que ficou com o pai e depois fez as suas observações. O Caetano é o pai. O Caetano é os empregados.
Aonde eu me identifico? Porque aquilo foi escrito para mim e não foi para o outro, porque a gente projeta sempre no outro. Então todos os ensinamentos é para você. O que eu tenho que tirar de bom? Porque aí eu vou ter minha autoiluminação e eu vou ter um dia um encontro com o divino, né? Que está dentro de nós. Então é uma gincana nossa, né? Onde você está fazendo essa corrida aí. Então, quando eu acho que percebe isso, nada mais interessa. Pergunta se um Gandhi se importava, se batiam nele, se xingavam, se estava nem aí. Ele tinha essa consciência iluminada. Então essas pessoas não se importam com nada. Não precisa. Allan Kardec respondia aos seus detratores, para quê? Para quê? Você está auto-iluminado, você tem certeza daquilo, né? Então é uma grande gincana aí, e você é o cara que vai promover esse seu auto-crescimento, né? Esse processo de auto-iluminação é muito interessante. Para o materialista que não acredita na alma, no espírito, ele vai auto-iluminar o quê? Se a matéria é transitória. Por isso, o primeiro passo é você saber que você é um espírito. Saber que é um espírito em evolução é outro passo muito grande. E isso daí é como ele diz, o conhecimento vai abrir esse leque de entendimento. O conhecimento começa e vai culminar lá no conhecimento de Jesus. Vai dizer, esse é o maior, vamos escutar o que ele está dizendo. Mas escutando esses que estão mais próximos, que atingiram graus melhores, nós vamos aprender. Nós podemos aprender aqui com a Irmã Dulce, com Chico Xavier, nós podemos aprender com esses chamados santos da igreja, podemos aprender com os grandes trabalhadores, no caso nosso, do Espiritismo. O Bezerra é um professor para nós, o Caibá, o Eurípides, nós podemos ir aprendendo, mas nós também podemos aprender com uma pessoa simples, uma dona de casa, um trabalhador honesto, um professor, um artista, tudo são caminhos, um cientista, nós podemos, mas sempre indo nessa direção, na direção do Cristo como referência maior. Aí, como você disse, do menino chamando a atenção das coisas de Jesus, é preciso a gente ficar atento mesmo para isso que ele diz. Por exemplo, o caso, por exemplo, da mulher adúltera. Vão lá, mestre, ela cometeu adultério. Apedreja ela que a lei está mandando. Ele diz que... Aí ele usa a frase lá, tira a primeira pedra, vai. Mas olha onde é que nós estamos aprendendo. Nós estamos na condição da mulher que ainda está cometendo erro e vem ali agora toda sentindo com culpa e vem naquele instante. Estamos naquela posição. Estamos na posição do cara que estava com ela e fugiu e deixou ela sozinha. Estamos naquela posição ainda que estamos fugindo da responsabilidade nossa. Ou estamos na posição ali do que está querendo apedrejar. Que Jesus vai, acorda ele e diz, atira a primeira pedra, quem nunca pecou. O cara acorda dentro dele e diz, eu não posso fazer isso, que eu já fiz isso, eu fiz pior. Então estamos nessa posição e Jesus ainda, a posição que Jesus que dá muito, sabe, quem te condenou? Ninguém, nem eu também. Ele está dizendo, ó, você tem que entrar nessa posição, ó, não condenar ninguém. Não é porque Jesus não condenou, que ela sabe. Esses caras também não condenaram, baixaram a pedra e foram embora. Você também tem que entrar nessa, não condenar. Mas ele usa a frase logo em seguida, mas vai e não peque mais. Ou seja, para nós, qual é a posição? Se nós estamos na posição daquela mulher, a posição agora não peque mais. Mas isso agora pode trazer para tudo. O cara usa droga, está naquela posição drogado, ó, eu não te condeno, mas pare de usar droga, não use mais. É alcoólatra, ó, pare de usar. Tem sexualidade descontrolada, ó, começa a controlar isso, pare de usar. É ladrão, ó, pare de roubar. Eu não te condeno porque você roubou, mas para de roubar. Não te condeno porque você matou, mas pare de matar. Não te condeno porque você é corrupto, mas pare de ser. Não te condeno porque você é mentiroso. Então a posição de Jesus, ele coloca de um jeito que ele abre o leque. Realmente é. Por isso que nós temos que sempre refletir Jesus, que ele é muito sábio. Quando ele joga tudo dele, fecha muito.
E a Joana de Anjos, ela fala também a questão daquele que instiga o outro. Ele não faz, mas que nem os fariseus que estão ali estavam instigando aquela multidão. Então, ele tem o conhecimento. Ele Esse é o pior pegar ainda. Jesus e não ligava que desgraçar essa mulher. Pode matar, eu quero pegar ele. Olha que situação. Nós podemos estar nessa posição também. Porque tem um conhecimento. Você tem um conhecimento hoje em dia e ainda você está tendo práticas. Está na hora de mudar essa atitude. Porque isso aí, chega uma hora, você falseia tanto que cai num descrédito. Né? Então as análises são das mais variadas, né? E aí, D'Alessandro, o que é que você acha dessa? Não, eu só lembrei, quando eu estava lendo a resposta de Emmanuel, eu me lembrei muito do Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho meio mostra esse caminho da autoiluminação, a importância de estudar, se conhecer e até perguntar para os nossos inimigos aonde devemos nós modificarmos. Então, foi muito gratificante. Dentro dos livros, a gente tem vários livros aí, várias psicografias dentro da doutrina espírita, falando de espíritos que às vezes ficam indignados, porque quando teve o desencarno, achavam que já iam diretamente ascender para colônias de alto nível, de alta hierarquia, iam ficar ao lado de Maria, e quando desencarnam, acabam se encontrando em regiões como umbral. Eles falam, poxa, mas eu não fumei a vida inteira, eu não bebi, eu respeitei a minha família, eu ia na casa espírita, eu dava pão pro pobre, e estou aqui. E aí, em determinado momento, quando eles têm o despertar, e aí os mentores vêm conversar e explicar com eles, eles começam a entender que eles vivenciavam aquilo, mas não deixaram aquilo lá tomar parte de si, eles faziam algo como algo mecânico. Ele fala, o respeitar o seu lar, não fumar, não beber, é uma obrigação sua, respeitando o tempo que foi dado como corpo para que você pudesse encarnar. Todo o esforço que você faz a mais é o plus para a sua encarnação, que é o processo de autoiluminação. Então não adianta eu ir ali todo dia na casa espírita, lá no Luiz Monteiro, fazer o cafezinho da manhã e ficar criticando. Às vezes o pessoal fala ali, né? A gente fala, poxa, a gente fica ali alimentando o pessoal de rua ali, a gente está ajudando ou está contribuindo para que eles fiquem nessa? Pô, a gente dá um pão, o cara quer 2, a gente dá 2, o cara quer pegar 4, quer enganar a gente. Mas a gente não é muito diferente disso. Você vai para um hotel passar um café da manhã, em casa você come um pãozinho com um cafezinho de nada. Aí você vai para um hotel, vai para um navio, para um cruzeiro, você vê aquela mesa de café. Fartura. Aí você pega 10 vezes, pega o Danone, pega ovo mexido, pega um monte de fruta e pão e volta de novo e vem com aquela, você vê aqueles pratos montanha. Então a gente critica o morador de rua que quer pegar 2, 3 pães, repetir a fila, mas a gente, dentro da nossa proporção, a gente faz a mesma coisa. É verdade. O Caetano tá lembrando dele no hotel, olha. Todos nós somos assim, né? Vamos lá. Questão 231. Considerando que numerosos agrupamentos espíritas se formam apenas para a doutrinação das entidades perturbadas no plano invisível, quais os necessitados de luz? Os encarnados ou desencarnados? Olha que pergunta interessante, hein? Então vamos lá. Tal necessidade é comum a uns e outros. É justo que se preste auxílio fraterno aos seres perturbados e sofredores das esferas mais próximas da Terra. Entretanto, é preciso convir que os espíritos encarnados carecem de maior porcentagem de iluminação evangélica que os invisíveis, mesmo porque, sem ela, que auxílio poderão prestar ao irmão ignorante e infeliz? A lição do Senhor não nos fala do absurdo de um cego a conduzir outros cegos? Por essa razão é que toda reunião de estudos sinceros dentro da doutrina é um elemento precioso para estabelecer o roteiro espiritual a quantos desejem o bom caminho. A missão da luz é revelar com verdade serena. O coração iluminado não necessita de muitos recursos da palavra, porque na oficina da fraternidade bastará o seu sentimento esclarecido no Evangelho. A grande maravilha do amor é o seu profundo e divino contágio. Por esse motivo, o espírito encarnado, para regenerar os seus irmãos da sombra, necessita-se iluminar primeiro. Fantástico, né? Então a primeira lição para nós no estudo é para nós mesmos, né? A gente, como abordou o Caetano, se a gente ficar nesse raciocínio da nossa atual sociedade ainda materialista, hedonista e superficialista, a gente se perde como espírito imortal. A partir do momento que a gente
identifica que somos espíritos imortais, sentimos essa imortalidade, nós vamos vivenciar a imortalidade. Então, por isso é sempre recordar de Chico, como você ressaltou, seu José Nilson, Bezerra, esses notáveis aí ministros de Jesus que nos motivam constantemente a nos enxergarmos como irmãos. Você vê o Chico, a mulher chega para o Chico e diz assim: Chico, tem um espírito que fica o tempo todo aqui me perturbando, aqui em cima de mim. Dá para você tirar ele daqui? Aí o Chico disse, com aquele jeito dele: uai, minha filha, para que tirar esse espírito? Vamos todos nos evangelizar. Olha aquele dela, isso é uma coisa disso. Tem que iluminar ele, mas tem que te iluminar também. É por isso que ele disse, vamos todos. Porque se ele está aí ligado com ela, ela também não está iluminada, igual a ele. Então os dois precisam de iluminação. Aí ele diz, para que tirar? Vamos evangelizar. Não adianta tirar. Tirou, não evangelizou ele, ou ele volta para ela, ou vai perturbar outro ainda. Evangelizou ele, vai mudar, ele não vai perturbar mais ninguém. E ela também não vai atrair mais espírito desse jeito. É uma coisa interessante, porque é assim que funciona. E os espíritos falam o seguinte: você começa a melhorar, na hora que você começa a pensar, indo nessa direção da melhora espiritual sua, você vai mudando de frequência. Incomoda espíritos que até então não ligavam para você, porque você estava na mediocridade. Na hora que você começa a dizer, pensa aí, passa a ser um perigo. Eles começam a atacar. Então, porque aí ele começa a atacar, como é que faz? De novo vai ter que evangelizar ele. Então, aquele que está avançando, ele tem que ir se evangelizando e não perder de vista que ele tem que evangelizar os outros. Não tem outro jeito. É um processo contínuo. Por isso que a reunião de desobsessão é terapia coletiva. É psicoterapia coletiva. Mas é psicoterapia para quem? Para os encarnados e os desencarnados ali. Todo mundo é doente. Quem está numa reunião de desobsessão é médio doente. Que também precisa se evangelizar. Eu vejo assim, porque é um auxílio mútuo, né? De lá para cá e daqui para lá. Mas eu acredito que a preocupação grande do mundo espiritual é com a gente aqui. Então eles montam uma reunião para a gente, sabem das nossas dificuldades, nossos problemas, e vão trazer espíritos que também têm necessidade. E vez ou outra, onde eu vou fazer um atendimento específico assim, vai vir casos que estão falando da minha personalidade. Igual é como se fosse eu me atendendo. E eu vou dar conselho para mim. Então, eu vejo que é uma preocupação de nos auxiliar muito. Lógico que você vai estar auxiliando o outro, porque você também está falando. Só que, ao passo, quando você vai participando de uma reunião dessa, que é séria, tudo, você também tem um compromisso de ter autoiluminação, não tem dúvida. Então, é um meio de auxílio muito grande para a gente, para o encarnado. Então, eu vejo assim, no mundo espiritual, deve conhecer a história de cada um de nós, um momento, as coisas que estão enfrentando, e vão trazer lá espíritos para a gente atender. Eu não tenho dúvida de que é dessa forma. Pelo o tempo que eu já tive em reunião de obsessão, eu sempre percebi isso. Falei, eu acho que esses caras não devem estar fazendo de propósito, porque não é possível, né? Agora, você precisa também ter olhos para enxergar isso, que senão você acha que você sempre está ajudando o outro. Na realidade, o outro está te ajudando a enxergar nele o que você tem dentro de si. Né? Interessante. Agora, a gente não enxerga essas coisas assim, né? O orgulho nosso, ele encobre muito essas coisas. Por isso que as pessoas têm que se despir mesmo. Ali não tem esconder de ninguém, né? Ali você está nu mesmo, né? Vamos lá, a gente terminou essa parte de trabalho, agora a gente vai entrar no item que chama realização. Então é a questão 232. Então a pergunta: em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Então, em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? Resposta pequena, breve. Como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é o conhecimento de si mesma.
conhecereis a verdade e a verdade te libertará. É isso? O que Sócrates chamava a atenção, né? Esse conhecer o sujeito mesmo é o grande desafio. Se você olhar, a psicologia é uma tentativa dela querer fazer mergulhar para conhecer. Como ela ainda não está trazendo a ideia do espírito, ela fica na superfície. Mas esse autoconhecimento é que faz o processo evolutivo, porque você tem humildade de saber que é pequeno e sabe pouco ainda, mas ao mesmo tempo tem já o conhecimento que a sua possibilidade é imensa, é infinita. A gente diz infinita não é coisa de Deus, mas se nós somos Deus, se nós somos um pedacinho de Deus, então as possibilidades nossas é infinita. As possibilidades. Agora, o que nós estamos fazendo agora é muito finito. Aí uma pessoa que tem pouco conhecimento se acha que sabe muito, quer dar as lições, porque as lições é muito variada. Depende uma quantidade grande do grau de evolução, do entendimento. Você tem pessoas que ele precisa, às vezes, muito. Você vê, tem menino que entra numa escola de piano, 18 anos de piano, ele toca uma coisinha. Tem menino que com 4 meses já está tocando muito bem. Por que essa diferença? Porque são espíritos diferentes. Você vê uma mãe, tem menino que ela tem que dar 10 beijos e ela deu pouco. Tem outras que 10 beijos já foi mais do que suficiente. É muito variado pelo grau de entendimento. Agora, esse processo de autoiluminação, desse conhecimento, ele se conhece a si mesmo, mas conhecer, mergulhando lá no inconsciente, chegar no inconsciente puro, para conhecer, saber, então eu sou espírito, feito por Deus. Olha, quer dizer, então nós devemos todo o nosso passado a Deus. Devemos o nosso presente a Deus e já estamos devendo o nosso futuro a Deus. Então nós temos um devedor eterno para Deus. Porque essa consciência, isso é interessante, porque assim, como o Zé Nilson falou, a hora que você começar a se reconhecer como um espírito imortal, a você agir como um espírito imortal, as coisas começam a mudar. Porque vai ter que bater na tua porta alguma coisa de humildade, de reconhecimento. E Jesus sempre falava assim, em verdade vos digo. Então a nossa busca da verdade, ela é constante. Ela é constante. Como nós ainda estamos enfrentando matéria ainda para poder se manifestar, 5 sentidos, né, aqui na matéria, imagine como é que é isso lá daqui a bilhões de anos, né? Então, é como se Jesus estivesse anunciando essa verdade para a gente. Agora, precisa você se identificar mesmo com o espírito imortal, como aquele ser divino. Eu acho que é o começo. Aí você percebe na sua vida, tudo que você for fazendo é em relação ao seu crescimento. Então, assim, por exemplo, eu fico admirado, quando esses dias eu atendi um rapaz, está 8 anos livre de droga. É uma batalha, hoje eu não uso, é uma batalha constante. Então ele sabe da fraqueza dele, ele sabe que ele é um doente e que precisa batalhar todo dia para isso. Ele reconhece essa fragilidade. Então a gente passa a reconhecer as nossas fragilidades, mas agora como um ser transcendente. O que transcende tudo. Então, assim, a jornada é muito longa. Então, para você se reconhecer ainda nessas camadas superficiais do consciente, é necessário essa realidade espiritual estar frente a frente com a gente. Então, o Zé Nilson sempre fala de exercício. Se você puder se trancar lá no teu banheiro, fecha a porta e olhar no teu olho e fala: o que eu quero na minha vida? Quem sou eu? O que eu já realizei nessa vida? Olha, pelo meu tipo de ideia, comportamento, tendência, eu no passado eu trago algumas fraquezas. Aí você vai ver só as fraquezas. Pô, se isso é uma fragilidade no campo sexual, no campo da alimentação ou comportamental, qualquer outro, eu tenho que me identificar.
né? E isso é muito interessante, porque não reconhecer-se como espírito imortal e nem ter humildade é difícil. Esses dias eu conversava com já um senhor, tem pedofilia. Ele tem a tendência a gostar de criança. Mas é cego, não se reconhece. Agora, é necessário, então vamos colocar um pouco de medo, né? Como fizeram com a gente lá no começo. Porque a gente não enxergava, então usa o Deus de medo, de punição. Então aí eu procuro falar nessa técnica do medo, principalmente hoje quando você tem as redes sociais, você se exposto à sua família, à sociedade, à vergonha. E aí a necessidade de um tratamento, porque se é um doente, ou melhor, você está doente, e precisa sair desse quadro. Então a coisa ela é muito séria. Assim, se a gente não entender essa questão da verdade, em verdade, quando Jesus fala isso, é que ele está dando a letra para a gente aqui. Tem muita coisa pela frente. Mas já a nossa verdade ainda é desse tamanho. Agora a verdade de Jesus não. Ela já é muito diferente da nossa verdade. Então, eu acho que esse processo de autoiluminação, ele é um exercício que se faz aí diariamente mesmo. Você sabe que isso para a gente que já tem uma idade aí maior, é difícil. E aí eu fico pensando nos jovens no dia de hoje. Até o D'Alessandro aí, de nós aqui, ele tem uma filha adolescente aí. E acho que até ele pode falar melhor sobre isso, porque hoje os jovens eles estão ligados muito nas redes sociais. E as redes sociais ela tem uma tendência de mostrar exemplos que às vezes não são muito dignificantes. E do dia para a noite você vê artistas com exemplos não tão bonitos se tornando ídolos dos nossos jovens, né? E até eu queria que o D'Alessandro falasse um pouquinho como é que ele vê isso, com o jovem que ela está mais perto, da dificuldade, porque o jovem ele quer seguir um modelo e guia que para ele é um padrão, mas a gente sabe que não é um padrão de comportamento. Mas hoje os valores estão meio invertidos, né? A gente vê o cara que é errado dá certo, o cara que engana, né, dá dando certo, aquele político corrupto com um carro importado, com viagem para o exterior, e o jovem se vislumbra com aquela quadra e fala, não, eu quero ser igual. E não quer mais, que nem antigamente, aquele imigrante que vinha, começava do zero, construía o seu negócio e formava através de um grande esforço na labuta diária um patrimônio grande. Todo mundo hoje quer ficar rico do dia para a noite, né, D'Alessandro? Sim. O jovem, assim, eu acho que é o nosso exemplo, e sempre o diálogo. O instrumento melhor é o diálogo. Então pode mostrar, isso posso fazer, mas não convém fazer. Aquela informação do apóstolo Paulo, tudo permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Então eu tento dialogar com ela, principalmente minha esposa, mostrar, né, essa questão. A mocidade espírita ajuda muito. Os livros espíritas, ela lê bastante o Evangelho segundo o Espiritismo e aquele dedicado ao trabalhador que desencarnou jovem, né, o Ivan Costa, ele já alertando ali sobre os tóxicos, a questão das amizades. E cabe à escola também hoje, que até vai ser punição, né? Tá na lei, a questão do bullying, do cyberbullying. Recentemente um jovem, anos ali, a gente só foi saber depois, porque em sala de aula não aparecia para nós professores, mas ele estava saindo da escola por causa de situações de cyberbullying. Então chegou para a gente atrasado, né? A gente, que eu quero dizer, toda a equipe, né? A coordenadora, a diretora, por parte aí dos pais dos jovens. Então isso é muito sério. Então cabe palestras. Então acho que a melhor maneira é o diálogo, esse instrumento do amor que Jesus mostrou de maneira brilhante. Se nós levarmos o diálogo, vamos dar toda a ferramenta para esse espírito imortal. É claro, se ele traz tendências, vai estar a definição final nas mãos dele. Legal. Então, a equipe técnica nos avisa que deu um tempinho, então nós agradecemos os facilitadores, Origem de Caetano, Wilson Andrade, Sr. José Nilson, e a você que nobremente emitiu bons pensamentos e principalmente manifestou suas opiniões sobre as respostas do benfeitor Emmanuel, sugerindo, é claro, outras perguntas, quem sabe ali no livro vai aparecer no futuro. Está convidado, não só há 15 dias, mas presencialmente, toda quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, na rua Silva Jardim, número 1, pode estudar o livro com outras questões, com o facilitador José Nilson. Agradecemos vossa presença e, com a permissão divina, retornaremos daqui a 15 dias. Gratidão a todos.
Abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona, para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus, presente no coração daqueles que cruzam o nosso caminho. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a dor da solidão. Que possamos consolar uns aos outros em todos os dias da nossa vida. Chico Xavier.